Olá, irmãos, boa noite. Graças a Deus, mais uma vez aqui. Vamos, irmãos, nessa resto de semana, estar orando a Deus, pedindo as bênçãos do Senhor sobre a vida dos irmãos que estão enfermos, né? Que Deus possa estar abençoando, assim, recuperando a cada um segundo a vontade dele. Também lembrar de orar pelas nossas famílias, os nossos missionários, que Deus possa estar abençoando, assim, dando graça a cada dia, que eles possam assim, estar trabalhando para louvor e glória do nome do Senhor. Também queremos pedir as orações dos irmãos desde já, pela nova diretoria, que possamos, assim, numa próxima Assembleia, estarmos conseguindo completar ela, porque nós precisamos estar com essa ata, ou seja, com essa documentação organizada, registrando a ata da igreja, enfim. Mas para isso precisamos que Deus aponte a pessoa certa para estar ali trabalhando junto conosco, ok? Então, os irmãos, não esqueçam de estar orando por eles. Meus irmãos, essa noite nós vamos estar meditando em Gálatas capítulo 3, sobre o seguinte tema: evidência da justificação pela fé. Que diz o seguinte, Gálatas capítulo 3, versículo de 1 a 5. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou a vos antes, cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado? Só queria saber isso de vós: recebestes o Espírito pela obra da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabais agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele que vos dá o Espírito e que opera milagre entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Que Deus em Cristo Jesus possa estar abençoando abençoando a sua santa palavra em cada coração nessa noite. Vamos orar. Santo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado, meu Deus, pela vida da tua igreja. Sei, meu Pai, com cada familiar. Sei, ó Deus, com cada irmão, que o Senhor possa estar abençoando grandemente, ó Pai, dando entendimento dos altos céus. Que o Senhor possa estar se transformando a vida de cada um, ó Pai, nos ajudando para cada dia entender a tua palavra, os teus ensinamentos, ó Pai, a justificação pela fé. Que isso possa ficar, ó Pai, gravado nos nossos corações eternamente e que possamos transmitir isso a outras vidas. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, Deus, e dá, ó Pai, a tua direção nessa noite, em nome de Cristo Jesus, nós te oramos agradecidos. Amém. Bem, meus irmãos, como eu já falei, a evidência da justificação pela fé, né? E nós podemos ver, irmãos, que nos primeiros 2 capítulos dessa epístola, o apóstolo Paulo, ele trata da sua defesa pessoal. Agora, nos 2 capítulos seguintes, ele defende a forma mais objetiva da doutrina da justificação pela fé. Então, ele, nos primeiros capítulos, ele não foi... Ou seja, quando ele saiu de lá, chegou alguém, tentou transtornar o evangelho usando o argumento que Paulo não era um apóstolo, ele era um falso apóstolo, porque ele, era um dos motivos, era esse, que ele não foi dos apóstolos que seguiram a Jesus Cristo. Ele não teve literalmente ao lado de Cristo subindo e descendo como os demais. Mas aí ele defende o evangelho, defende a sua pregação, ele defende a sua doutrina, justificando que ele foi chamado por Deus, foi enviado por Jesus Cristo, foi ensinado, direcionado para pregar aos gentios. Aí ele capítulo 1, capítulo 2, ele bate firme nisso aí, demonstrando com os demais. Capítulo 2, ele chega a ter um desentendimento com Pedro, por Pedro querer mudar assim de posição entre os gentios e os judeus, mas ele bate firme nessa questão. E agora, capítulo 3, ele começa falando sobre a justificação pela fé, né? Ou seja, que justificação é pela fé. As igrejas da Galácia estavam sendo invadidas pelos falsos mestres, pregando um falso evangelho com uma falsa motivação, e assim retrocediam na fé. E a falta de firmeza da igreja gera um profundo desgosto no apóstolo, e ele, de forma contundente, exorta a igreja e faz robusta defesa da doutrina da justificação pela fé. Ele não defende uma defesa só por acaso, não. Ele defende com força, com fé, com firmeza, para mostrar para aqueles irmãos que eles estavam errados, eles tinham que mudar
a sua postura, ou seja, o que eles já tinham visto e ouvido já era o suficiente para eles permanecerem firmes, mas eles estavam retrocedendo, eles estavam se deixando levar pelos falsos profetas, ou seja, com argumentos que vinham de lá de cima de Jerusalém, trazendo determinados argumentos que não edificava a igreja, só atrapalhava a igreja, né? Porque eles colocavam as obras da lei no quesito de salvação. Um certo autor chamado John Stott diz que o afastamento dos Gálatas do Evangelho era não apenas uma espécie de traição espiritual, versículo 16, né? Mas também um ato de loucura. E não era só uma traição. O capítulo 1, versículo 6, Paulo, quando estava escrevendo logo na sua defesa, ele diz o seguinte: admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho. Então era isso aqui a questão, esse aqui o problema, né? Do que está passando para um outro evangelho. Então Paulo deixa bem claro isso, né? O evangelho oferece a justificação. O versículo 8 do capítulo 3 é o seguinte: ora, tendo a Escritura previsto que havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as nações da terra. Então a justificação, ou seja, o evangelho oferece a justificação, e essa justificação é pela fé. Mas também o evangelho é o dom do Espírito, né? Quando nós lemos o versículo, capítulo 3, do versículo 2 ao 5, Paulo vai mostrar e descrever essa questão muito bem. Quer ver? Dá uma olhadinha aí no capítulo 3, do versículo 2 ao versículo 5, que ele diz o seguinte: só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabais agora pela carne? Será em vão que tenhas padecido tanto? Se é que isto também foi em vão. Aquele que vos dá o Espírito e que opera milagres entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Agora fica aí a pergunta para vocês, ó insensato Gálatas. Falo pela versículo 5. Falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, reflitam, em outras palavras, Paulo está dizendo isso a eles. E pense e veja, né? Então, pelo dom do Espírito, o Evangelho ajuda, né? Representa o dom do Espírito. O Evangelho exige não obras, mas fé. Recebemos o Espírito pela fé, como já foi visto, capítulo 3, versículo 2 a 5. E somos justificados pela fé, como Abraão foi no versículo 8 do capítulo 3. Né? Também ele fala que Abraão foi justificado pela fé. E foi primeiro por quê? Porque dele se dependiam todas as famílias da terra. Assim é o verdadeiro evangelho do Antigo e do Novo Testamento. O evangelho que o próprio Deus começou a pregar a Abraão, versículo 8. E que o apóstolo Paulo continuou pregando em seu tempo. E a apresentação de Jesus Cristo crucificado diante dos olhos dos homens. Nessa base, tanto a justificação como o dom do Espírito são oferecidos e se exige apenas fé. Ou seja, eles são pregados, mas não exige uma outra coisa, não exige obra nenhuma. Só exige fé. É o que o Evangelho mostra toda a sua extensão, que o homem só precisa de fé e crer no Evangelho do Senhor Jesus Cristo para ser justificado diante de Deus. Então, a doutrina, o ensinamento da justificação pela fé é bem evidente aqui, porque Paulo deixa bem claro que não precisa de nenhum esforço, apesar de a igreja estar se desviando para as obras da lei, porque os falsos mestres estavam ali para incitar a isso. Ok? Logo no início desse capítulo, Paulo faz duas solenes advertências, ou seja, ele faz duas advertências interessantes. E a primeira abandonar o evangelho da graça é consumada insensatez. Ó Gálatas insensatos, capítulo 3, verso 1, ele descreve isso, né? As igrejas da Galácia estavam perdendo o juízo, agindo sem discernimento,
desprovida de capacidade de raciocinar com clareza. A palavra grega anoetos, insensatos, significa tolo espiritualmente, nécio, e descreve uma ação sem sabedoria. Donald Witts diz que essa palavra sugere não só incapacidade de pensar, quanto falha em fazer uso dos poderes mentais. Paulo insinua que o tropeço deles era mais uma questão de demência do que de ingenuidade. Aqueles crentes haviam crido em Cristo e sido salvos pela graça, e agora estavam retornando e colocando-se novamente debaixo do jugo da lei. Então eles estavam totalmente perdidos e o jugo da lei estava acabando com eles, porque aqueles falsos doutores, falsos mestres, trouxeram isso para aquela igreja. Então, irmãos, é algo que a igreja de Cristo tem que estar alerta, porque sabemos que os falsos entendimentos podem prejudicar uma igreja inteira. Então a igreja tem que estar atenta, alerta. Ou seja, a igreja que lê Bíblia, a igreja que vive em oração, a igreja que vive firmada no Senhor, essas coisas não atingem ela, porque ela sabe se defender muito bem. Mas, no entanto, aqui nos mostra também que as igrejas da Galácia, eles não tinham assim, um certo compromisso. Apesar de Paulo já ter pregado, eles terem se convertido, mas eles andavam um pouco assim, desatento das ciladas de Satanás, e ali eles estavam sofrendo agora uma consequência. Então, isso nos chama a atenção e nos alerta que nós devemos estar sempre atentos, sabendo que aquilo que parece não ser um perigo, pode sim ser um perigo para a nossa doutrina. Então temos que estar alerta e estarmos, mais do que nunca, sempre firmados, sempre apoiados na palavra de Deus, nas orações, especialmente como Paulo nos ensina também na carta aos Efésios, sempre orando uns pelos outros, e os mais fortes sempre apoiando os mais fracos, para que a gente não venha sofrer dano algum na nossa doutrina, no nosso modo de viver, de pensar e de agir diante de Deus. Amém? Que assim é que Deus quer que a sua igreja permaneça. Os Gálatas não estavam permanecendo assim, mas Paulo está aqui chamando a atenção deles, né? Então, retrocesso é uma consumada insensatez. Jesus fez essa mesma acusação repetidas vezes, né? Quando Jesus estava no seu ministério, falando aos judeus, né, aos gentios, aquele povo, aos escribas, enfim, todo aquele povo que era contra os ensinamentos de Jesus Cristo, ele chamou a atenção deles, né, que tinha discernimento de muitas coisas, mas não com clareza. Eles defendiam a lei, mas não tinham entendimento da lei. Enfim, muitas acusações nós achamos sobre eles, quando... por exemplo, Marcos 7, 18, Lucas 24, 25 e outros mais textos que eu não separei, mas esses aqui a gente pode ver que Jesus chamando a atenção do povo nessa mesma linha de raciocínio de Paulo, né, que aquele povo não estava tendo entendimento do que estava lendo a respeito de Jesus Cristo. Qual é a diferença entre a lei e o Evangelho? Entre as obras e a fé? A lei diz, faça isto. O Evangelho diz, Cristo já fez tudo. A lei exige obras humanas. O Evangelho exige fé na realização de Cristo. A lei faz exigências e nos incita a obedecer o Evangelho. Faz promessas e nos incita a crer. Assim, a lei e o Evangelho se opõem um ao outro na esfera da justificação. O estabelecimento da lei é a abolição do Evangelho. E por isso que Paulo considera esse desvio da igreja uma consumada loucura. Paulo vê isso como uma consumada loucura, né? Então, essa é a primeira advertência que Paulo faz aos Gálatas. E a segundo lugar, dar ouvidos aos falsos mestres é ser enfeitiçado pela mentira. Quem vos fascinou a vós, outros? Paulo falando no capítulo 3, no verso 1, diz, insensato Gálatas, quem vos fascinou a vós, antes cujos olhos foi representado
Jesus Cristo como crucificado. Então, a palavra grega usada aqui, abaskanen, carrega a ideia de que feitiço, ou seja, significa enfeitiçar, lançar um encanto, procurar prejudicar alguém mediante um mal olhado ou palavras malignas. Adolf Pohl diz que a conversa fiada dos falsos mestres praticamente hipnotizou os crentes da Galácia, de tal forma que eles não ofereceram nenhuma resistência a essa falsa doutrina. Então, eles foram facilmente dominados e facilmente foram derrubados. E não é diferente no decorrer da história. Quantos crentes têm sido derrubados com falsas doutrinas, com falsos ensinamentos? Quantas pessoas têm sido derrubadas? Pessoas firmes. Você vê uma pessoa sair de uma doutrina firme na palavra de Deus para correr para outras doutrinas que têm suas bases mistas, lei e fé, onde sabemos que a lei não justifica a ninguém, né? Então, Paulo ele faz essa advertência e tem essa questão que precisamos estar realmente firmes. Os crentes da Galácia estavam fascinados, enfeitiçados, completamente cegos. Depois de desfrutarem do evangelho com tal clareza, foram afetados pelo engano de Satanás. Paulo diz que eles estavam fascinados e com a mente desordenada, não apenas porque desobedeciam à verdade, mas também porque após receberem um ensino tão claro, tão completo, tão amável e tão poderoso, apostataram imediatamente, ou seja, por causa de um argumento falso, distorceu tudo. E creio eu, pelo fato de o homem ter essa questão de querer buscar sempre o mais fácil, e as obras da lei sempre ela mostra algumas facilidades, porque como nós vimos aí, a lei exige que o homem faça alguma coisa, então fica mais fácil. Agora, quando o homem é para crer no que Cristo fez, aí fica mais difícil. Então, a diferença é essa. E o que faz a diferença na vida de muitas pessoas faça tal coisa que resolve o seu problema. Aí a pessoa vai e faz e acha que resolveu, não resolveu. Nós sabemos que as obras da lei não levam ninguém a lugar nenhum. É só Jesus Cristo, e o que justifica o homem é a fé em Cristo Jesus, é o Evangelho sendo pregado, é crer no Evangelho, porque o Evangelho ele aponta para Jesus Cristo, o crucificado na cruz do Calvário. William Hendrick observa corretamente que os Gálatas não se deram conta que um Cristo suplementado é um Cristo suplantado. Paulo detecta por trás dos falsos mestres a atividade do próprio diabo, espírito de mentira, a quem o Senhor Jesus chamou de mentiroso e pai da mentira, João 8,44, né? Grande parte da nossa estupidez cristã para entender e aplicar o Evangelho talvez se deva a esse feitiço. No texto em tela, Paulo usa dois argumentos para expor a evidência refutáveis da justificação pela fé, em contraposição ao falso ensino da justificação pelas obras da lei. Vamos examinar esses dois argumentos de Paulo na próxima semana, se assim o Senhor nos permitir, sobre a questão da justificação pela fé, porque todo mundo que lê a Bíblia, todo mundo que leu, que lê a Bíblia, entende que justificação não tem uma outra forma, sendo que os falsos mestres que saíram lá de Jerusalém para vir para cá tentar atrapalhar o ministério de Paulo e confundir a igreja, ou seja, aqueles que queriam trazer algo diferente para a igreja, estava transtornando. E Paulo agora combate
ferrazmente, vamos ver que ele continua argumentando no decorrer do capítulo que justificação só pela fé. Então, irmãos, a nossa igreja precisa cada dia mais entender e viver verdadeiramente a justificação pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite, que possamos ter todos uma noite na presença do Senhor. Vamos orar encerrando. Santo Deus e Pai, obrigado, meu Deus, por mais uma noite, por mais uma meditação. Obrigado, Senhor, pelos hinos cantados, pelos louvores entoados. E, Senhor Deus, com a vida de cada um que teve assim, ó Pai, participando desse culto na Tua presença, Senhor. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, ó Deus, e nos dá, ó Pai, a Tua direção nessa noite. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós te oramos agradecidos hoje e eternamente. Amém. Ok, meus irmãos, que todos tenham uma boa noite na presença do nosso Mestre. Ladrões podem roubá-lo, ou podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é será o meu tesouro até eu morrer. Se pensas hoje onde vais, ou qual será o caminho, existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e o seguirmos aonde ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é será o meu tesouro até eu morrer. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é